Você já parou para pensar em alguns comportamentos? Por que você age de determinada maneira que nem gostaria de agir desta forma? De repente, sei lá, eu tenho esse comportamento, mas eu não gosto de ter esse comportamento. Por exemplo, eu traio meu esposo, eu traio a minha esposa, mas eu não gostaria de ter isso, eu não gostaria de realmente continuar com isso. Ou eu sempre estou trabalhando demais, esquecendo da minha família e acabo não dando tanta importância para aquilo que eu realmente gostaria. Ou sou totalmente relapso com a minha saúde, como nada saudável, bebo muito, mas eu gostaria de ter comportamentos diferentes. Vamos entender o que acontece nesses comportamentos. Na verdade, eventos passados, aquilo que aconteceu com você lá na tua infância, lá no começo, até mais ou menos aos 7 anos, te moldaram, criaram as suas crenças e regras, né? Então essas regras conduzem os seus comportamentos, determinam quais as ações, como que você vai lidar com a vida, com os acontecimentos. Então, às vezes a gente diz assim, mas eu queria mudar isso, e por mais que eu me esforce, eu não consigo, porque você tem uma crença aqui dentro, dizendo que você deve ir por este caminho, não por aquele, mesmo que esse comportamento não seja aquele que você queira, porque na verdade, aquilo que a gente tem nem sempre é conhecido por nós, né? Mas é bem uma maneira interessante de conhecer, vendo, observando o seu comportamento. Como que eu estou agindo aqui dessa maneira? Eu continuo tendo aquele comportamento que eu acho que não deveria, mas continuo fazendo. Gostaria de agir de outra forma, mas faço a mesma coisa sempre, continuamente. Entenda, nós temos as nossas crenças e essas crenças são as que vão determinar quais são os nossos passos que a gente vai dar, quais são as maneiras que a gente vai agir. Então, é fácil entender? É fácil, é simples, mas assim, não é de uma hora para outra, e sim ficar observando, como é que eu ajo dessa forma? Sair da cena, por exemplo, eu briguei com meu esposo e eu não gosto de brigar com ele. Então para e analisa o que aconteceu momentos antes dessa briga, por que eu estou tão nervosa, o que me levou a brigar, o que me manteve naquela raiva, e daí meu esposo não tinha nada a ver com o assunto e eu acabei brigando. Se analise você, observe. Tenha um comportamento de observador. Você aqui e eu aqui me observando. Opa, eu senti isso, isso, isso e isso. Agora eu estou entendendo. Porque entenda que às vezes não tem nada a ver com o momento presente, e sim o que está dentro de você. Um exemplo que eu escutei bem interessante de uma pessoa que disse que ele não entendia por que ele traía tanto a esposa. E aí ele se analisando, investigando, ele entendeu. Ele queria provar para ele mesmo que ele era homem e ele tinha inúmeras amantes. O que aconteceu? Ele, quando criança, antes inclusive dos 7 anos, ele foi abusado em casa. E aí ele não entendia que se ele era realmente um homem ou se ele gostava qual que era a preferência dele. E quando ele entendeu que ele buscava fora do casamento provar para ele mesmo que ele era homem, ele entendeu, porque ele não queria trair a esposa, ele não queria ter este comportamento, porém ele não conseguia fazer diferente, porque ele assumiu aquilo como uma regra, como uma crença distorcida, errada, porém era uma regra dele. Então, realmente, a nossa cabeça, ela é muito interessante. A nossa mente, ela sempre vai querer nos proteger. Sempre. Isso é primordial da mente. Ela quer proteger. Então, aquilo que você tem, ela sempre vai pelo caminho mais fácil, aquilo que você já tem lá dentro, o conhecido, tudo que é desconhecido é perigoso.
perigoso, digamos assim, para a mente. Então ela vai buscar sempre o caminho mais fácil. E dessa forma, ela te protege. Nem sempre protege, né? Mas esse é o pensamento que a mente tem. Então, se você quer realmente mudar comportamentos, padrões, vícios, porque a gente está suprindo alguma necessidade. Nunca é o que é agora, ou o comer desenfreadamente, ou trair, ou querer brigar, ou uma busca constante por mudanças, coisas novas o tempo todo. Sempre tem um porquê. E esse porquê já está lá no teu subconsciente. A gente sempre vai buscar. Então, assim, e essa é uma maneira de você observar os teus comportamentos. O que você está agindo? Se a tua vida está tudo ok, beleza, continua assim. Agora, se você diz assim, eu quero mudar, quais são as regras que eu tenho aqui dentro que estão me fazendo agir desta forma? E se observar. Quando você se observa, como eu já falei antes, se você conseguir parar e refletir, você vai conseguir se observar. O que aconteceu com você naquele momento, ou momentos anteriores, que te levaram a fazer aquilo. Parar e refletir. Pense nisso.